Recording. Bom, nesse instante, está gravando a reunião do dia 27/12/2023. No caso, é a última reunião do ano. Então, o trabalho foi criado nesse semestre, falamos de muitos assuntos. As reuniões gravadas estão em canais do Wagner, no YouTube, como também do Movimento Sou Freud. Alguns trabalhos serão disponibilizados por meio de eventos como o Janeiro Branco, agora no ano de 2024, um ano maravilhoso que todos nós esperamos, com certeza, com muita saúde mental e fé. E agora há pouco falou com a gente a Valquíria Fernandes. Nesta gravação, eu gostaria que você citasse só um pouquinho novamente do trabalho que você desenvolve, Valquíria. Bom, eu trabalho com, vamos lá, 18 profissionais, né? Eu não vou falar todos aqui, porque é muita gente, sabe, Wagner? Sim. Eu não vou levar de todo mundo. Mas eu tenho nutricionista, tenho psicólogo, tenho terapeuta, tenho professor de yoga, tenho a parte de nutrição, tenho a parte de educação física, tem a parte de assistente social, estou à procura de uma, né? Tá difícil, mas eu vou conseguir esse ano, se Deus quiser, para trabalhar comigo, né? E acho que é isso, etc, né? Eu não lembro de todo mundo, porque a gente não grava tudo, sabe, Wagner? Mas é um trabalho para a gente trazer qualidade de vida a essa população que tanto precisa, porque a gente vê que principalmente, eu senti isso na pele no começo do projeto de 2022, que tinha mais ou menos umas 80% de 100%, 80% das pessoas tinham problemas psíquicos. Então, a gente sentia que a população precisava desse auxílio. Então, por isso que aí desculpa, eu fundei esse grupo, né, para as pessoas virem para ter um tratamento diferenciado, né, para trazer pessoas para terem um pouco de terapias, né, um pouco de tranquilidade, né, tanto que sofreram na pandemia, de tantas coisas que surgiram, né, principalmente ficar trancado dentro de casa, né. Eu acho que a mente de toda a população ficou perturbada, né? Então, acho que trazer um pouquinho de tranquilidade para esses pacientes é muito gratificante. Acho que é isso, Wagner. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu estou à disposição para responder, tá? Pode. Certo, Wagner? Sim, sim, perfeitamente. E a reunião de quarta-feira, ela reúne profissionais da área de saúde mental, sobretudo da psicanálise, e eu acho que o seu trabalho ele é multidisciplinar, é o que nós chamamos de terapias integrativas, né? Que é inclusive isso há muito no set analítico hoje na clínica, porque o cliente, o paciente, ele vai ao consultório clínico, vamos por parte ao UBS, e o médico clínico, o médico da família, diz: você precisa de um atendimento, vou lhe caminhar para o psicólogo. Se a pessoa já é atendida por um psiquiatra, um tratamento psicotrópico, então ele precisa do tratamento psicoterapêutico, né? A Tatiane diz: a psicanálise é a cura pela fala. O Freud falava bem disso. Sumiu aqui, deixa eu ler essa frase dela, é interessante. Que é verdade, a psicanálise é a cura pela fala. O ser humano necessita bastante dessa abordagem terapêutica. Exato. E cada área tem as suas particularidades, né? A gente sabe disso. Muitas delas trabalham como a psicologia. Nós sabemos o cognitivismo trabalha de acordo com
com processamento de mente, de suas técnicas psicodinâmicas, que a gente viu lá no curso de psicologia, eu particularmente vi, e outros tiveram a oportunidade de estudar. A Gestalt, que é uma área que saiu da psicanálise, também trabalha com símbolos, com significativos. Nós temos a psicologia analítica, né, que é a própria que saiu do Jung, a psicologia comportamental, né, análise experimental do comportamento, enfim, todas essas outras áreas que são procuradas para fins terapêuticos, assim dizendo. E eu gostaria de aproveitar essa oportunidade e destacar para vocês aqui uma apostila que eu adquiri, é da Faculdade Gaio. Quem quiser ficar com a câmera desligada, que está aqui, pode ficar e manter o áudio desligado, porque eu gostaria de fazer um breve destacar a apostila para vocês. Esse trabalho eu vou disponibilizar para os amigos do Movimento Sou Freud e aqueles que já adquiriram alguns cursos dos nossos trabalhos, do nosso projeto, intitulado Psicopatologia da Psicanálise. Vários institutos fazem cursos nessa área. Psicopatologia, a própria Faculdade Gaio, que é conhecidíssima na área de cursos, é uma faculdade, um instituto também, tem cursos técnicos, cursos de pós-graduação. Essa apostila eu adquiri do núcleo de pós-graduação de especialização de lá. Tem o e-mail, pós-graduação@institutogaio.com.br, tem aqui o número da coordenação. O Instituto Gaio, ele está situado na Praça da Sé, lá em São Paulo, né? No conjunto, tem um conjunto aqui, 713, estou dando aqui o endereço porque está sendo tudo gravado. É uma apostila que está disponibilizada, ela foi disponibilizada, não é nenhum trabalho fechado, porque outros já formaram outros grupos, então eu fiz a aquisição dela, né? Eu fiquei muito feliz. E o tema psicopatologia, ele é um tema complexo, porque é uma ciência natural destinada à explicação causal dos fenômenos psíquicos, mediante os recursos e teorias acerca dos nexos extraconscientes que determinam esses fenômenos. E é ciência do espírito voltada para a descrição das vivências subjetivas, para a interpretação das suas expressões objetivas e para a compreensão de seus nexos internos e significativos. Isso aqui é bem teórico e é do Jaspers Carl, lá de 2000. Ele escreveu isso num artigo. Então, essa área do conhecimento que objetiva a estudar os estudos psíquicos relacionados ao sofrimento mental, ela é uma área da medicina, da psicologia e psicanálise que tem como objetivo fornecer a referência. Voltando aqui, galera, a psicopatologia a gente vê na área da medicina e da psiquiatria. E a gente estuda na psicologia também. Eu estudei psicopatologia 1 e psicopatologia 2. Em psicopatologia 1 eu fui fenomenal, ó. Já estava acho que foi no terceiro bloco que eu peguei. Falei, nossa, eu digo, maravilhoso. A melhor nota que tirei foi 9. Fiquei bobo. Como é que eu passei? Já no segundo bloco, no módulo 2, faltou interesse de minha parte. Primeiro, tudo é uma questão, eu acho que de envolvimento, né? Tudo é outro semestre. A carga horária era maior da psicopatologia 2, isso do curso de psicologia. Porque a psicopatologia que a gente vê em psicanálise é totalmente diferente do que eu vi na psicologia. E lá, as aulas eram aos sábados, de 3 às 6 da tarde. Eu não aguentava mais. Às sextas eu não podia ir, porque tinha questão de trabalho e tudo. Eu sei que foi um trabalho um ano muito complicado, porque estava terminando, já ano depois já era a pandemia. Aí passou a ser online. E eu digo, minha gente, chega, eu não quero cursar psicologia online. Foi um tormento, moral da história. Eu reprovei na disciplina. Infelizmente. Mas foi por conta de falta. Não é por conta que eu não dominei o assunto. Foi falta. Mas eu lembro muito bem do que nós discutimos lá no livro que falava sobre a questão do que se trabalha a psicopatologia na psicologia.
Porque lá você trabalha com DSM, com CID, de acordo com a psiquiatria e com a medicina. Está correto. Isso aí ninguém tira da minha cabeça, não é? E, desta forma, psicopatologia. E aí eu falava de psicopatologia da psicanálise na época lá, do que eu já sabia, que nem sabia tudo, que eu não tinha cursado psicanálise ainda, né? E acabei me enrolando, enfim. E não me dei. Não estou sendo aqui adiante de maneira alguma, estou apenas dando um relato meu, né? Desta forma, a psicopatologia pode ser compreendida como um discurso ou um saber, que é logos, sobre a paixão, patos, da mente, da alma, psique. O nome psicossomática, hoje ele é demonizado pela a psicologia atual, porque eu tive lendo este ano, ele acabou saindo desse leque da saúde mental, da psicologia não trata, porque eles, não, isso aí já foi retirado do o nome psicossomática, psico, mente, somática, corpo. Nem tudo que quer dizer que seja somática seja psíquico, ou nem tudo que seja psíquico quer dizer que seja somática. É óbvio que correto, né? Mas a psicanálise clássica ainda trabalha muito com essa temática psicossomática. Inclusive, há institutos, como a Faculdade de Psicologia Aberta, de um renomado psicanalista aí, que eu fiz dois cursos breves lá, trabalha assim, tem um curso só para essa área de psicossomática. Então, o psíquico, que é falado, mas a direção que ela toma lhe dá pelos patos, quer dizer paixão. Aí ele tem uma figura aqui na apostila. Essa figura vocês já viram. Com certeza quem é da área da psicanálise já viu, ou da psicologia. Psico. Aí nós temos a outra partícula, pato. E a final, que é a logia. O psico que produziu a psique, que é o psiquismo. Psico é psiquismo. Isso a gente já sabe logo, a olho, a olho nu, né? Que é o psico, a alma, né? O patos está no centro, resultou em paixão. Psicopato, excesso, passagem, passividade, sofrimento. Entenderam o eixo? Lembram de id, ego, superego? Pois é, mais ou menos isso. Aí nós temos o logos, que resultou em lógica, discurso, narrativa, conhecimento. Vou voltar. Resultou em lógica. Qual é a lógica da patologia? É o discurso, que é a narrativa, é o conhecimento. Isso é clínico, isso é psicanálise. É fantástico isso, olha. Porque eu acho que vocês podem pegar e ir no Google e colocar psicopatologia, ou então colocar, né, com o hífen no meio, né? Cada parte, psicopatologia. Eu aprendi isso no curso de psicologia na época, né? Mas a psicologia volta. Ela vê ao olhar clínico DSM-CID, né? Então a psicopatologia, ela tem dificuldade de coesão teórica devido aos muitos discursos que abarca. Percebe-se que o conhecimento a ela relativos recém constitui-se apenas como um aglomerado de especialidades. Viu? A psicopatologia está ligada a diversas disciplinas, psicologias, psiquiatrias e o corpo teórico da psicanálise. Dentro da psicologia, liga-se com a psicologia clínica, direcionada ao diagnóstico, entenderam? E ao estudo da personalidade entre as psicologias, análise, experimental do comportamento, cognitivismo, gestalt, humanismo e tantas, né? Aí nós temos a psicologia geral, que é as noções do objeto, de objetividade, intencionalidade, representação, atos voluntários. E ainda a psicologia ligada às neurociências, tradições hinduístas e outros. Isso aqui é o contexto da psicologia, né? As psicologias, né? Só estudando que a gente sabe. E a psicopatologia com o olhar para o sujeito. Olhar para o sujeito. Isso é interessante. A psicopatologia, enquanto estudo das anormalidades da vida mental, é às vezes referida como psicopatologia geral, ou psicopatologia anormal, psicologia da anormalidade, psicologia do patológico. É uma visão das patologias mentais, desordens, fundamentada na evolução dos conceitos pelas áreas de psicologia, psiquiatria e psicanálise. Nesta última área, no sentido de psicologia profunda das manifestações do inconsciente, a psicanálise.
Essa partícula pertence à psicanálise. Em oposição à abordagem estritamente médica de tais psicologias, buscando não reduzir o sujeito a conceitos patológicos, enquadrando-o em padrões baseados em pressupostos e preconceitos. Eu tenho dito, no grupo de psicanálise, nós temos lá do meu grupo, nós temos o Adelmo, que é escritor, tem um livro dele. Ele fala, esse homem já leu as cartas, todas as cartas que o Freud escreveu ao Jung. Aliás, lá no livro dele tem reflexões profundas. Adelmo, ele está lá no meu grupo, ele é filósofo, eu não sei o que ele é. Eu sei que ele discute muito essa questão do narcisismo. Ele fala que o Freud era narciso, que o narcisismo de Freud atrapalhou e fez ele fazer o próprio retorno a si. Enfim, a opinião dele. E lá, quando ele me fez acordar uma coisa, eu digo para a galera lá. Eu vou voltar aqui, eu estou na tela na apostila, porque eu abro a tela toda, eu vou voltar aqui para a câmera, caso alguém tenha deixado alguma mensagem, eu não li, viu? Eu não li a mensagem de ninguém. Então, o que eu estou querendo dizer? Agora eu voltei aqui para a tela do site Digit Meets, onde está tendo a reunião. O narciso. A psicanálise vê o narciso, gente. Não o narcisista. Aliás, o narcisismo, a patologia. Não, é o narciso. Por quê? Porque aquele indivíduo que está ali no set, ele veio dentro dessa tópica, né? Neurótico, perversão de psicose. Ele é uma neurose narcísica? É uma neurose patológica? Nós já sabemos. Então nós temos agora que ver o discurso elaborado do narciso. Eu tenho falado. Alguns psicanalistas não se atentam dessa forma. Infelizmente. Eu quero voltar aqui para a apostila. Ah, tá, encontrei. Pessoal, eu quero destacar mais para vocês. E aí o núcleo de pós-graduação lá da Gaio destacou aqui nessa apostila. A saúde mental, normalidade e psicopatologia. Traz aqui uma foto da galera de máscara nos mercados. Atrás, outras pessoas sem máscaras. Acredito que seja no início da pandemia a época, né? Uma das primeiras e talvez uma das mais importantes discussões sobre psicopatologia diz respeito à questão da normalidade. Como vimos na disciplina anterior, estrutura e funcionamento do psiquismo, um breve. Existem várias definições sobre o que é normal. O que é normal para vocês, que são terapeutas? São vários fatores que podem caracterizar um transtorno, de forma geral. Considera-se que a presença de uma psicopatologia ocorra quando houver uma variação quantitativa de determinados tipos específicos de afetos, comportamentos e pensamentos, afetando um ou mais aspectos do estado mental da pessoa. Neste sentido, a psicopatologia não é um estado qualitativamente diferente da vida normal, mas sim a presença de alterações quantitativas. Fonte Instituto Gaio. Aí narra mais aqui. Eu vou destacando aqui para a gente ganhar tempo, porque vocês não estão com a apostila, né? Fica meio chato, né? Aqui ele também destaca mais. Eu não estou enxergando a apostila, viu? A apostila? Essa que eu tô lendo? Tu não estás compartilhando ou tu estás compartilhando? Eu não compartilhei. Porque eu não... eu tô enxergando. Eu não... deixa eu ver aqui. Peraí. Eu vou voltar para cá. Tem como compartilhar com a gente a apostila? Eu não sei se o Luiz... Luiz, tem como a gente compartilhar aqui? Tem como compartilhar. Deixa eu ver se eu ajudo você aqui. Peraí. Aqui, ó. Vai ter 3 pontinhos aí, não tem? É porque compartilhar um vídeo, compartilhar um áudio. Áudio, deixa eu ver aqui para ajudar você. Selecionar fundo? Não. Opções. Mas tem sim.
Nós utilizávamos isso da outra vez. É porque eu não fazia, quem era outra pessoa. Porque esse daqui é novo para mim. Esse aqui é um sistema. Jitsi é um sistema novo para mim. Eu uso sempre o Google Meet. O Google Meet ele tem um local que você tem como Sim. compartilhar a tela, entendeu? Esse daqui não tem não tem. Aí, agora foi. Acho que alguém te viu aí. Agora ele está num quadro branco. Agora sim. A apostila eu quero colocar ela aqui porque ela é interessante. Porque não todos entraram, eu não disponibilizei. Geralmente eu disponibilizo num grupo, né? Quando a gente faz as reuniões. E o grupo havia sido desfeito. Aqui tá uma tela branca. Será que alguém, eu enviando o documento, alguém pode colocar aqui? Enviar no Zap? Tem como você mandar no chat? É isso que eu estava tentando, mas não. No chat? E Luiz, você acha que tem como mandar no chat? Porque eu tentei aqui, mas não dá, só dá para escrever. Tem como mandar no chat. Você copia e cola no chat. Não, Se aqui só estiver tá me no ouvindo, link. Luiz. Não, aqui foi o link. Tá escutando, Luiz? Aí? Luiz? Ele deve... Luiz... É porque é um. Não, É um peso PDF. dele, ele é muito pesado. É um arquivo é muito PDF. pesado. Isso, o Luiz, tem como colar no chat. Vê se tem como colar no chat. Ele é um PDF. Joga. É um PDF. Tenho. Porque o grupo do WhatsApp eu colei no chat, deu certo. Olha, eu enviei aí. Aí, acho que Veja agora se dá para abrir. Deixa eu ver, peraí. Calma aí. Não. Não dá, né? Não. Tem que ser azulzinho ou mais escuro para dar certo. Olha lá, não abre. A Tatiane já escreveu, olha lá. É que nem o meu em cima, vem no chat você vê. O meu em cima que eu mandei, em cima, olha lá, o Wagner mandou um negócio aqui, olha lá, tá vendo o Google Meet? Tem que ficar meio escuro, olha lá, ó, tá vendo? Você encosta, já tem para ver. Ó, que nem o meu, que eu mandei o grupo, ó. Só que o de cima não é, o de baixo, tá, gente? Eu mandei errado. O grupo. Esse é compartilhamento de tela. Vamos ver aqui. Tem como encerrar também, ó, o compartilhamento de tela. Deixa eu ver aqui como que é. Book, psicopatologia. Vamos. Vocês estão vendo agora? Isso. Aê, agora foi. Agora tô vendo. Aê. Bom, para mim aparece a tela branca. Eu quero tirá-la aqui. Vou ter que tirar. Para mim, eu tô enxergando agora. Parece sim, tudo, vai. Tá aparecendo aí, né? Agora sim. Pois é. Sim, tá aparecendo. Eu tenho que tirar essa tela branca. Primeira que eu coloquei aqui. Joia. Meu Deus do céu, eu tô salvando o PNG aqui. Bom, para vocês surgiu. Então eu vou. Meu Deus, eu já tô fazendo igual pente aqui. Bom, vocês estão com o documento, mas eu vou tirar essa tela que eu coloquei. Sair da tela cheia. Não é. É aqui. Essa aqui é a apostila. Bom, eu saí. Já deu tudo certo aqui. Você está compartilhando a tela. Muito bem. Eu vou continuar. Eu vou. Oi. Bom. Você tem que ir no próprio local que você
que você colocou, embaixo tem um negócio que você aumenta, fica só o documento, entendeu? Vocês estão vendo, é pequeno a letra? Não, né? Mas dá para ler, como tá aqui para mim, dá. Tranquilo. Bom, então eu vou continuar dessa forma que está aqui para a gente não perder tempo. A apostila, ela é interessante, vocês estão vendo, é do Instituto Gaio, e traz esse tema psicopatologia psicanalítica, aqui nesse ponto 4.1. O psicanalista pode se utilizar do DSM, não somente desse instrumento. O que eu quero dizer com essa resposta é que o psicanalista não precisa ter como base que o seu instrumento para psicodiagnóstico de uma desordem mental inicialmente é por meio de escuta subjetiva de um sujeito, por meio dos sintomas do caráter, da inibição e do estereótipo, ou seja, não existe uma regra geral, ou mesmo o termo propriamente dito, psicodiagnóstico, né? O psicodiagnóstico em psicanálise. Cada pessoa tem sua subjetividade e esse olhar para o outro e o seu sofrimento psíquico. É, portanto, esse olhar que nos faz psicanalistas, bem como difere do psicodiagnóstico psiquiátrico e, em muitos casos, psicológico. Em outras palavras, como disse aqui o Alessandro Eusébio, em 2019. O psiquiatra, psicólogo e que está exercendo a psicanálise em seu consultório, se ele quiser fazer um laudo no atendimento em psicanálise daquele cliente, daquele paciente, o laudo, e hoje todo mundo quando que vai psicólogo, ele quer um laudo, né? Eu quero um laudo, o que eu fui diagnosticado. E na verdade o psicólogo pode até falar, o psiquiatra, mas o psicanalista, mesmo ele tendo formação em psicologia e em psiquiatria, ele não vai se ater aos laudos. Ele já tem, mas ele quer tratar aquele cliente, aquele paciente, ao modelo psicanalítico sem utilizar o DSM. Ele pode até olhar. Alguns companheiros nossos da psicanálise até repreendem psicanalistas que falam, que trazem narrativa elaborada com o DSM. Diz, olha, muito cuidado. Se você é, por exemplo, Ana Beatriz é psiquiatra, a renomada influenciadora da área de saúde mental, psiquiatra, né? Ela trabalha com o DSM, ela vê que ela sempre ela é contestada, ela é procurada falar nas redes sociais e agora nos podcasts sobre o psicopata, o borderline, né, o bipolar, e ela fala com precisão de acordo com o DSM, né? E ela traz aquela pegada emocional, aquela pegada psicológica, da área da psicologia. Eu escuto, vejo, gosto muito dos vídeos dela. É evidente que a psicanálise de Freud fala sobre o maníaco depressivo, né? Fala sobre a estrutura da psicose, onde se enquadra, né, o que eu falei agora há pouco, né, a galera da psicopatia, da psicose e os sociopatas, né? Trabalha com isso. Repito, é um olhar diferente, mas não quer dizer que você pode olhar o DSM. Pode sim, não tem nenhum problema. As neuroses. As neuroses. Freud, nos textos iniciais de sua obra, explicou o mecanismo da divisão, afirmando que os neuróticos, antes do adoecimento, gozavam de boa saúde mental. Porém, em determinado momento, aconteceu uma incompatibilidade na sua vida ideativa, ou seja, seu ego foi confrontado com uma experiência, uma ideia ou um sentimento que suscitou um afeto aflitivo. E com isso, o sujeito deseja esquecê-lo. Percebe-se então que passa a ser complicada qualquer mediação entre a ideia aflitiva de seu próprio ego. No texto As Neuroses de Defesa, Freud propõe que as histerias, fobias e obsessões, o processo inicial de um conflito entre uma ideia compatível e o posicionamento do ego é semelhante às divergências dar-se-ão nas etapas seguintes. Lá em 1894, Freud disse: na histeria, a ideia incompatível é tomada inócua pelas transformações da soma da excitação em alguma coisa somática. Para isto, eu gostaria de propor o nome conversão. Essa fala dele está totalmente fora da nossa realidade atual. Está totalmente fora do DSM, do CID,
da psicopatologia na psiquiatria. Eu lendo esse trecho aqui no aula de psicologia para uma mestre, como era minha professora e agora é doutora, está fazendo pós-doutorado em psicologia, ela aceitaria, mas faria assim para mim. Porque não acredita. Não é que não acredite, porque isso aqui ficou lá. Essa fala é de 1894. Ela não serve, quer dizer que ela não serve por dias atuais? Não, ela serve. Em outras palavras, pessoas do meu coração, o que eu estou querendo dizer é que a histeria ela sofreu modificações. Esse termo, né, ele sofreu modificações na atualidade, tanto para a psicologia, né, ela está numa cadeia, tem outras psicopatologias, né, ela entra com fatores emocionais, com fatores psicológicos que vão de encontro o que nós da psicanálise chamamos de neuroses, entre as fobias, né? Também o Freud falava das neuroses, neurose obsessiva, neurose fóbica. Eu até questionei a um psicanalista, na verdade foi ele que disse uma vez. Alguém quer falar? Pode me interromper. Pode falar. Pode. Sim? Tem muito a ver com a psicologia, a psicanálise, ou não? Ou ela é diferente da outra, né? Dizendo, ela trata, vamos lá, ela trata também a parte de ansiedade, depressão, a parte de psicanalista, ou ela vai mais a fundo ainda, ou ela vai na parte mais a fundo no paciente. Tem como você explicar um pouquinho melhor isso para a gente? Aqui tem gente da psicanálise aqui com a gente, e sim, a diferença da psicologia. Lá nós temos as psicologias. É um campo voltado às emoções, ao afeto, ao cognitivismo, ao comportamento, como eu falei, são áreas da psicologia. Quando nós graduamos psicologia, depois disso a gente escolhe uma abordagem. Vamos para o cognitivismo, o análise comportamental. Na minha sala tinha 49 pessoas, depois foram alguns desistindo, outros mudando. Só havia numa sala de 40 pessoas, dos que ficaram entre 38 e 40, eu contei, só havia 4 pessoas que tinham interesse pela psicanálise. Era eu mais 3, né? Ou seja, a gente era um grupo de 4 loucos, assim chamado pelo resto da galera. Os demais queriam, não, eu gosto da psicanálise, mas eu acho que não dá bom para mim, eu vou querer o cognitivismo, porque eu seguir a área da psicologia, porque eu vou laudar, então eu vou fazer, eu sou mais bem visto para o concurso e tal. Tem suas particularidades. Mas, respondendo a sua pergunta, o mecanismo, a principal via de acesso em análise da psicanálise ao cliente, ao analisando, é a fala. É o mecanismo de fala. Lá, o analista consegue acessar o inconsciente. E que inconsciente é esse, né? Que o Jung acreditava que era manifestado por meio de vários elementos, inclusive os arquétipos. Os sonhos tinham símbolos, e que, divergindo do Dr. Freud, ele acreditava que não estava ligado à sexualidade, ao sexo no geral. Para Freud, assim, elementos à repressão, ao recalque, a tudo isso que volta para o inconsciente. O principal símbolo para a gente entender o inconsciente é a figura do iceberg. Lógico, eu não discordo e nem concordo com o Jung, mas eu já li alguma coisa do Jung. Ele é psicólogo, ele era psiquiatra, né? Mas criou a psicologia analítica. Ele escreveu trabalhos com Freud até então, né? Quando era de acordo com essa questão do inconsciente. O Freud escreveu Neurose e Obsessão, escreveu textos que falam da questão da neurose de angústia. Na verdade, na época não se cravava a palavra ansiedade, não é? Mas o Freud contextualizava de acordo com o psiquismo. Para a nossa atualidade, sim, há muitos psicanalistas que atuam, que trabalham, que atendem pessoas com a ansiedade. Mas volto a dizer, a psicanálise ela não vê a ansiedade como a psiquiatria vê, e nem a psicologia.
falava, eu semana passada com uma colega, psicóloga, e ela falava, Wagner, só muda a diferença, mas a intenção é a mesma. Diga. Na faculdade, Ah, na faculdade de psicologia, nós vemos uma pequena introdução do que é a psicanálise. sim. Não se estuda na faculdade de psicologia, muitos professores até não gostam muito da psicanálise, pela dimensão, pelo que ela representa. Porque a psicanálise, ela perpassa tudo e qualquer coisa. Você acha psicanálise dentro da literatura, da matemática, da química, da física, entende? Então, quando você está como analisando a associação dele, é livre. A associação é livre. À medida que ele vai falando, uma coisa que eu tenho achado fascinante, à medida que o analisando vai falando, é como se ele é um monólogo. Traduzindo de uma outra maneira, é um monólogo. Sabe, quando você vai no teatro, que você vai assistir uma peça que é um monólogo, a pessoa vai falando o que ela sente, à medida que ela vai falando, ela vai se respondendo. Obviamente que o psicanalista faz algumas intervenções dentro de algumas falas, exatamente para chamar a atenção daquela fala, para saber se realmente o analisando se ouviu, se escutou, porque tem uma diferença, existe uma diferença entre ouvir e escutar, ver e olhar. São particularidades que, com os meus anos, que são bastantes, são muitos, você pode contar mais de 20 dentro da psicanálise, a gente vê o crescimento, eu vou usar a palavra crescimento, do analisando à medida que ele vai deixando aflorar o que ele sente, o que lhe causa angústia, o que lhe causa dor. Eu vou até aproveitar a oportunidade e falar o seguinte: a psicanálise hoje em dia, ela está tão distorcida que eu acho muito sério isso. A forma que a psicanálise está distorcida. Ninguém quer mais respeitar o tripé. Ninguém quer mais passar o mínimo do mínimo, que eu já acho um escândalo, sinceramente, mas é a minha opinião e eu defendo a minha opinião. Ninguém quer mais passar 5 anos em análise. As pessoas hoje, com um mês, elas acham que elas estão prontas para cuidar da saúde mental de outra pessoa, o que é uma irresponsabilidade. Eu estava dando outro dia uma aula, eu estou dando um curso de Melanie Klein, e simplesmente uma pessoa disse: eu só atendo criança, porque eu gosto, porque é com o que eu me identifico. E eu fiz 3 perguntas. Ela não conseguiu nem responder a primeira, quiçá as outras 2. Ou seja, na aula seguinte, a pessoa falou para mim que nunca fez análise, ela apenas está estudando, e o professor disse que ela já tinha que começar a atender para poder aprender a prática. Mas meu professor disse que eu só vou ter prática se eu atender alguém. Ela não sabe nem a teoria. Mas eu sou lacaniana, ela nunca leu Freud. Lacan não era lacaniano, isso é uma fala engessada que todo mundo usa, entende? Então, a psicanálise, ela vai muito aquém da faculdade de psicologia. E eu lhe digo isso porque eu estudo psicologia. Daqui a 1 ano e meio eu estou formada em psicologia. Ela me atrai? De jeito nenhum. Mas por que você está fazendo? Porque eu quero ter o diploma. Eu tenho outros, não custa nada ter mais esse. Eu tenho especialização em neuropsicologia. Estou me preparando para tentar um mestrado em psiquiatria, mas tem que ser médico, mestrado em psiquiatria. Eu não vou nem clinicar como psiquiatra, muito menos medicar. Mas eu vou me aprofundar no ser humano, o que é muito importante. E é um nicho que hoje está sendo aberto, ainda tem muita resistência.
mas os psiquiatras eles estão conseguindo entender e dimensionar a importância da psicanálise dentro da psiquiatria. Eu não sei se eu consegui contribuir com o Wagner para te responder o que é e como é a psicanálise. Sim, 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 sim. Contribuiu muito, viu, Kátia? É Kátia seu nome, né? É, Kátia. Obrigada, viu, Kátia? Contribuiu, De nada. sim. Eu concordo. Acho que vocês estão me ouvindo, né? Que para mim não apareceu modulando. Tá no azulzinho aqui. Infelizmente, esse é um assunto que nos grupos de WhatsApp a gente comenta. Até no meu grupo também lá, com algumas das pessoas que já exercem a psicanálise há bastante tempo. E eu gosto muito de comentar e de ouvir a galera sobre essa temática. E infelizmente tem pessoas que acabam mergulhando em algumas pegadas. Eu não quero nem falar golpe, eu não sei o que, para fazer um curso de psicanálise. Por exemplo, hoje eu comentei no grupo, eu não julgo o trabalho dessa senhora, não. Ela sumiu das redes sociais, ela deve ter, mas porque eu não lembro a rede social dela, né? Eu digo sumiu para mim. Ela dizia, sou psicanalista, Wagner. Mas ela tem um trabalho dela, e lá a página tem, divulga quem já adquiriu, são 3 cursos e uma formação. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, digo, meu Deus. E ela tentou, digo, vamos lá, como é que é para adquirir aí o negócio? Disse, olha, você vai fazer sexologia, eu digo, mas sexologia não é especialização? Não, é sexologia como se fosse técnica, né? Mais ou menos isso. Eu observei e já tem outros institutos oferecendo sexologia, que é uma área que eu gosto também muito, né? Sei como é que eu vou fazer para me formar em sexologia, né? Eu pretendo fazer uma especialização que é... Enfim, então ela ofereceu para mim sexologia, da forma que era lá. Acho que é tântrico, né? O sexo tântrico, né? Oi? Acho que é tântrico. O nome é outra área. Outro curso, acho que é... Gente, olhe, mais uma coisa que eu estou ouvindo, que eu estou assim, passada. As pessoas, elas precisam compreender, Wagner, elas precisam entender que na psicanálise não se estuda sexo, se estuda não é sexo, é sexologia, é o comportamento. Olha que loucura dessa mulher. Não, mas é porque ela, enfim, aí tântrico. E a outra área veio a psicanálise. Aí eu digo, como é para terminar tudo isso? Qual é o tempo? Eu digo, olha, o tântrico você pode terminar de 6 a 12 meses. A sexologia também. Aí eu digo, e a psicanálise? A psicanálise você tem que ir até 2 anos. A psicanálise, ela né, evoluiu o tempo, a duração, porque ela me mostrou a ementa, né, aquilo tal, que eu já tinha visto alguma coisa. Eu digo, tá bom, e ela lutou e acabou dando desconto e tudo. Mas eu não adquiri o curso por conta da minha graduação, estava sendo toda online por causa da pandemia, e eu não adquiri. Ela disse que não estava mais atuando só na área da psicanálise, tinha outras áreas. E há outras pessoas que desenvolvem também, aí, que é da área da psicanálise, mas que se unem à espiritualidade. Eu parei de... Já fui expulso de grupo por isso, e as críticas vêm no PV ferrenhas, que a gente fica até mal e eu acabo também saindo. Hoje eu não quero mais isso na minha vida. Psicanálise cristã, não existe psicanálise cristã e psicologia cristã. Não existe. Eu respeito quem é cristão. Não existe psicanálise quântica? Não existe. E a galera oferece curso, já me ofereceram. Eu prefiro fazer um curso só da área quântica. Mas com psicanálise, não. O Freud nunca... Enfim, a gente sabe que isso não existe. Nos cursos que nós estamos vendendo, uma moça solicitou o curso de orientação psicanalítica aos casais que eu estou oferecendo, e ela se apresentou como terapeuta cristã. E eu acolhi ela e disse, muito bem, eu não sei qual é o atendimento que ela oferece lá na organização dela,
Eu não posso julgá-la, mas ela se apresentou como terapeuta cristã e disse que estava procurando um trabalho para completar, e a ela a área de casal, esse curso de casal cairia bem. Diga lá, Kátia. Pode falar. Você quer ver também outro problema sério que se enfrenta hoje? Hoje, entre aspas, é o preconceito com a comunidade GLBT PINAQIA+. Eu ministro um curso de relações de gênero e a procura foi gigantesca até eu lançar o folder, que era cobrado, e falar. E algumas pessoas também realmente começaram a participar e acharam absurdo. Como que você está dando uma aula para se atender gay? Num momento desse, eu disse exatamente por isso. Como que eu vou atender um transexual se chegar na minha clínica se preparando? Hoje se enfrenta barreiras gritantes por conta de uma coisa chamada religião. Porque a religião, para muitas pessoas, é cega. Você não pode trazer a religião para dentro da psicanálise, mas também você não pode ser cego dentro da sua religião a ponto de você massacrar o outro. São coisas muito sérias. As pessoas, Wagner, elas ainda não se aperceberam da seriedade da psicanálise. Imagine você fazer um curso de poucos meses de sexologia. Sexologia, você vai aprender a anatomia masculina, a anatomia feminina, você vai se aprofundar na anatomia. Como que você vai orientar uma pessoa se você não tiver aprofundamento? Eu ainda, por incrível que pareça, eu ainda fico chocada com algumas coisas, com alguns comportamentos. E mais chocada ainda, como que a sedução dessas pessoas levam muita gente inexperiente a aprender de forma errada, a investir numa coisa errada, numa pessoa que tem um comportamento completamente distorcido. Porque uma pessoa para oferecer esse tipo de curso, com toda essa rapidez, enfim, não sei quem é a pessoa, não me interessa, mas ela deve ter um distúrbio de comportamento também, não estou fazendo nenhum pré-julgamento. Porque são coisas que você aprende com profundidade. Como eu disse, eu ainda me choco. Infelizmente. É verdade. Durante a pandemia eu consumi muita live, muito curso gratuito, muito curso pago também, da forma que era acessível. Agora eu fui para o presencial, onde eu posso eu faço, mas continuo fazendo curso online. Hoje eu optei por cursos breves, né? Eu também faço PNL, Programação Neurolinguística. Já terminei o básico, vou para o intermediário. No final de janeiro eu retorno. Só a gente ajeitar as nossas coisas do movimento Sou Freud, questão de custo que a gente precisa se manter, esse é o meio, mas de uma forma bem responsável. Também PNL é outra coisa, como é um curso livre, tem gente que vende como se fosse água mineral. E coach é satanizado hoje aí pela psicanálise, pela psicologia, sobretudo, né? Aliás, uma resolução do Conselho Federal de Psicologia, todos os psicólogos estão proibidos de exercer a constelação familiar. Acho que foi a última resolução que eu vi lá no site do Conselho de Psicologia, né? Que tem as suas prerrogativas lá, né? E eu percebo que muita crítica, né? Com relação à constelação familiar, né? Que foi criada pelo psicólogo, parece, né? Eu não conheço muito bem, mas quem já fez, fala lá como é e tudo. Mas é uma área também que eu vejo aí. Eu vi um banner da constelação familiar, colocaram o Freud no meio. Aí eu achei assim, eu digo, minha gente, mas botaram o Freud no meio da constelação familiar. Não sei se era para chamar a atenção, né? Não sei, pode ser, né? Eu quero continuar aqui nesta apostila do Instituto Gaio, conhecida, faculdade conhecida, tem renomados professores. Eu já pude participar de trabalhos com eles
em live. Trabalho gratuito. Eu nunca consumi nenhum produto deles. Pretendo consumir um dia. No início de sua obra, o Freud dividiu os transtornos emocionais, que então ele denominava psiconeuroses, em 3 categorias de psicopatologia. Estamos falando do neurologista, né? Nós temos as neuroses atuais, essas que estavam em desuso na psicanálise, mas que recentemente voltam a ocupar com esse mesmo nome um lugar de destaque, principalmente a partir dos estudos com pacientes somatizadores. Essa partícula também, ela hoje na atualidade, ela não é trabalhada na psicologia, mas nós não estamos falando da psicologia, estamos trabalhando na psicanálise, né? Por isso que o núcleo de pós-graduação, ele eu só trouxe essa apostila porque eu sou freudiano, então ela é bem enfática no Freud. E a gente vê gritante mesmo, pessoas jovens que, eu sou expert em Lacan, eu sou Lacan. Lacan leu Freud, Lacan fez o retorno ao Freud. E o cara que lê Lacan e abomina o Freud, e pessoas que já me disseram, sendo lacanianos, que dizem, não, Wagner, eu não trabalho com a estrutura freudiana em psicose, não, porque a gente não vê muita coisa, não serve, não. Não sei, o cara tá rasgando os livros do Freud. Eu penso assim, né? As neuroses transferenciais, também conhecidas como psiconeuroses de defesa, que eram as histerias, né, as fobias e as obsessivas. Neuroses transferenciais. As neuroses narcisistas, que constituem os atuais quadros psicóticos. Por isso que diz, né? Vai de encontro à psicose, né? O quadro narcisista, de certo modo, realmente o narcisista, a estrutura narcísica, né? Além dele se autoproclamar, o auto ego, o auto eixo de si, realmente Freud afirmava, então, que somente as neuroses transferenciais poderiam ser tratadas pelo método psicanalítico, visto a transferência ser a matéria-prima da psicanálise. E, na época, a psicanálise não reunia condições para perceber a existência da transferência naqueles pacientes que estavam em um estado de encapsulamento narcisístico, próprio das psicoses. De lá para cá, muita coisa modificou substancialmente na ciência da psicanálise e nada psiquiatria. As síndromes da psicopatologia foram ganhando uma crescente compreensão genético e dinâmico. Paralelamente, os autores foram ampliando, subdividindo, diversificando, construindo novos modelos. Perceberam como eu falei agora há pouco que a histeria foi tendo sua não é modificação, né? Dentro dessa nossografia, nossologicamente falando, as psicopatologias foram ganhando uma crescente compreensão. Aí vem aqui, ampliando, subdividindo, diversificando. Diversificando, acho que essa é a palavra que cabe. Contribuindo novos modelos e, portanto, aumentando a complexidade nossológica, tal como aparece nas modernas classificações diagnósticas como o DSM ou no CID. É por isso, a minha gatinha aqui, é por isso que quando eu falava de neurose, de histeria, ao velho modelo, eu era repreendido no curso de psicologia, né? Ou seja, eu agora que era eu era apenas um leitor, eu não tinha iniciado psicanálise, então eu não podia debater psicanálise com uma mestre em psicologia, especialista em psicopatologia, né? Para eles, eu estava trazendo um arcabouço antigo, arcaico, apenas denominando histeria. Histéricas, que vai de encontro à histeria, doença do útero, né? E os psiquiatras acreditavam naquela época, de Charcot e tudo, aquela galera daquela gama, que a histeria caminhava, né? Caminhava no útero, caminhava no corpo da mulher, né? Era mais ou menos isso. As modificações do DSM no CID. Aqui tem o DSM-5 e o CID-10. Seguindo o planejamento dessa disciplina, fica evidente que o conteúdo não ficará reduzido à simplória vista de hoje.
Então, nós temos no texto Neurose e Psicose de 1925, o Freud aponta uma diferente básica entre a neurose e a psicose. Neuroses atuais, gente. Para a gente resumir aqui. Nós temos a neurose atual, segundo Freud, não é produzida por conflitos históricos, mas sim por motivos atuais. Lembra da convulsão, da sangria? Tudo é neurose. Esse mal-estar na civilização do homem primitivo e o homem atual. As políticas, que deveriam ser políticas públicas, e as pessoas que precisam de políticas públicas são as mais afetadas pelas neuroses provocadas pelos homens da política. Infelizmente, é uma neurose atual. Neurose de angústia seria resultante de fatores biológicos que agiriam através das substâncias químicas, sendo que o acúmulo dessas toxinas sexuais. A psicanálise não é ciência, porque o Freud não comprovou, ele não era comprovado, ele trabalhava apenas com o inconsciente, e o inconsciente ele não comprovou onde estava, ele se baseou apenas no seu diário, com os relatos clínicos, é o que muitos psicólogos contestam, né? Dizem isso.